sou o Luiz e você está ouvindo mais um episódio do Ecos do Marajó. Hoje a gente vai navegar até o município de Gurupá, fica no extremo do arquipélago do Marajó, que a gente pode dizer que é um território que se localiza em uma divisão não só dos rios, de municípios, de região, mas também da própria característica da cultura, muito resultado do seu processo de ocupação, da sua história. Inclusive é um município, uma região que já foi vastamente pesquisada por antropólogos que têm alguns trabalhos muito interessantes sobre o Gurupá e mais recentemente também sobre arqueologia. Então a gente vai falar de um município que nem sempre é visto e mesmo se diz como Marajoara, embora faça parte do arquipélago, mas que é muito interessante. E particularmente a mim me causa muita curiosidade assim, de saber mais. Antes desse agora, a gente tinha conversado com o Gilvando, que escreveu um livro sobre um livro de memórias, de histórias. E hoje a gente recebe um artista, fazedor de cultura, que cresceu nesse município, né, nesse universo de vivências, de histórias, mas também que tem uma trajetória muito interessante, que é o Walter van den Kolk, artista, fazedor de cultura, tem outra profissão também, mas a gente vai conversar um pouco sobre o seu trabalho. Então, Walter, seja muito bem-vindo ao Ecos do Marajó. Para começar, apresente-se aos nossos ouvintes e conte um pouco da sua trajetória como artista paraense de Gurupá e como surgiu as suas primeiras inspirações até atuar em diferentes movimentos culturais. Olá, Ecos do Marajó, que honra poder estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite, Luiz, de estar aqui conversando com vocês e com os ouvintes do Eco do Marajó e do canal Marajoando Cultural, que é esse instrumento de divulgação tão importante dos nossos artistas, de pessoas tão importantes da nossa educação, da nossa cultura, do nosso Marajó e da nossa região. Estou muito honrado de estar aqui para falar um pouco da minha trajetória como artista da região. Eu que sou de Gurupá, tenho 27 anos e começo a minha trajetória ali com uns 11, 12 anos, pelo ano ali de 2012, 2013, quando eu começo o meu envolvimento em algumas expressões culturais e que vai ser a minha inspiração para me seguir nesse meio artístico e por ser apaixonado por isso tudo, né? Eu começo em Gurupá, eu sou nascido e criado em Gurupá, né, na verdade. Sou gurupaense e em Gurupá eu tenho a oportunidade de conhecer os grupos de teatro. Sou convidada para fazer parte de grupo de teatro. É meu primeiro contato com essa expressão artística e cultural tão importante que é o teatro. Eu passei 6 anos no Teatro Amador de Gurupá, o teatro que era envolvido com a Igreja Católica, né? Então a gente fazia peças religiosas, peças do Natal, peças da Paixão e Morte e outras peças ao longo do ano, né? Eram poucas vezes que a gente fazia peças que não eram voltadas para que tinha esse cunho religioso. Mas eu me interessei muito, eu atuava, eu era ator, né, do grupo de teatro, mas também eu me interessei muito pela construção do espetáculo, né? Como que os figurinos eram confeccionados, como era o cuidado com os cenários, com a iluminação, com a sonoplastia, né? Eu me interessava muito por isso tudo, pelos textos também, né? Como eram os textos, o formato, a abordagem disso tudo, da estrutura narrativa, eu me interessava muito por isso. Então, eu passei 6 anos fazendo teatro em Gurupá, é o meu primeiro contato. E eu fazia figurinos também, além de atuar, eu fazia figurinos, comecei a aprender a fazer nos figurinos por lá, junto com as demais equipes que cuidavam disso. Cuidava de tudo um pouco no meio do teatro, né? E eu também sempre fui muito apaixonado por carnaval. Sempre gostei muito da festa, né? E foi quando, através dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belém do Pará, que eu sempre acompanhava, é que eu fui compreendendo que, para além da festa, ela tem uma importância muito grande por ser construída por muitas mãos. Muitas pessoas constroem a festa, ela tem muito envolvimento de muitas expressões artísticas, né? Além do canto, na dança,
tem cenário, que é alegoria, tem o figurino, que é a fantasia da escola de samba, tem a evolução, que é a dança. E aí eu fui me encantando por esse universo, assistia na TV de casa o desfile das escolas de samba, fascinado por aquilo tudo. E em Gurupá, como não tem escola de samba, tinha bloco carnavalesco. E eu fui me envolver nos blocos carnavalescos. Eu fui convidada para fazer fantasia de blocos infantis em Gurupá. Eu comecei fazendo fantasia para criança. Em Gurupá, fantasia de princesa, fantasia de super-herói. Era a minha madrinha que cuidava, minha madrinha Teca, que cuidava das fantasias do bloco, que ela tinha um ateliê de costura e lá ela fazia muitas fantasias e ela me chamava para lá trabalhar com ela. E foi ali que eu comecei, né, a fazer fantasias em bloco de carnaval, até eu começar a fazer a fantasia das rainhas dos blocos, fazer outros adereços, fazer outros acessórios. Aí para começando aí me aventurar em outros meios. E tinha também um grupo de toada em Gurupá, que era muito bacana e que foi a minha grande paixão, assim, que era o grupo de toada Raízes, que era um grupo de toada que trabalhava com as toadas dos bois de Parintins, né, do Garantido e Caprichoso. E as nossas toadas, elas contam as nossas histórias, né? Elas contam lendas, rituais, coisas do nosso cotidiano. E eu me apaixonei por toada, eu me apaixonei pelo ritmo, eu me apaixonei pelas indumentárias, pela forma que eram contadas as histórias, que envolvia a dança, envolvia a cênica também, e as roupas bonitas, né, chamativas. Eu me interesso pelo grupo e começo a fazer parte dele ali, cuidando também de algumas indumentárias. É ali que eu começo também nos grupos de toada em Gurupá, mas só nessa parte de cuidando de algumas coisas aqui, ali. Então, era o começo da minha adolescência, para mim era só uma diversão aquilo tudo, nunca via como fosse futuramente alguma profissão ou um trabalho, né? Para mim era um divertimento, tá? Aquilo ali era um hobby. E mal eu imaginava que mais lá na frente, quando eu saísse de Gurupá, né? Que eu fico em Gurupá até completar o meu ensino médio, mas que não que eu nunca tenha voltado para Gurupá. Eu sempre estou em Gurupá. Gurupá sempre vai ser a minha terra querida, amada, onde está minha família, né? Para quem não sabe, eu também sou quilombola, sou pertencente a uma comunidade quilombola, que é o Quilombo Maria Ribeira, que tem uma história, uma tradição tão grande, a minha família está toda lá, então eu sempre retorno para minhas raízes, para minha casa, para junto dos meus pais, para mim viver nesse lugar tão incrível. Então mal eu imaginava, né, que eu, quando eu começasse a fazer parte desse meio artístico em Gurupá, que eu poderia ter também uma trajetória tão bonita e que eu estou construindo hoje. Então é assim que começa minhas primeiras inspirações, meu primeiro contato com esse meio artístico. Muito legal, Kelvin. Muito bom te ouvir mesmo. Agora, para a gente se situar mais, para quem não conhece também, Gurupá, né, assim como eu, conte um pouco sobre esse município, né, sobre essa identidade cultural. O que que você pode partilhar com a gente? E para quem não conhece Gurupá, eu deixo aqui o convite desde já. Venha conhecer Gurupá, venha conhecer essa cidade que carrega tantas histórias, tantas culturas e tradições. É um município que tem mais de 400 anos. Para quem não sabe, Gurupá completa em 2026 403 anos de fundação, de existência. Mas eu gosto também de ressaltar que a história de Gurupá começa muito antes de 1623. Através de estudos, de pesquisas do Projeto Oca, dos Guardiões, da Universidade Federal do Pará, eles nos revelaram, através dos estudos, que muitos povos indígenas viveram em Gurupá, que Gurupá teve uma presença muito forte dessas comunidades indígenas. Muitos desses povos vieram da região da América Central, ali do Mar do Caribe, da região do Caribe, desceram até a nossa região, se estabeleceram em Gurupá. E herança disso é a cerâmica coriabo, que foi encontrado ao longo dessas pesquisas. Muitos sítios arqueológicos estão localizados em Gurupá. E eles encontraram a cerâmica coriabo, que tem um formato diferente, um traço diferente da cerâmica marajoara e da cerâmica tapajônica. Então, a cerâmica que era produzida em Gurupá era diferente desses outros dois sítios arqueológicos importantíssimos também, né, da Ilha Grande do Marajó e da região ali de Santarém.
Então, a cerâmica coriaba era a herança desses povos que viveram em Gurupá. E a partir de 1623, ali, na verdade, dos inícios ali dos anos 1600, ali do século 17, que começa a invasão europeia na nossa região. Os holandeses foram os primeiros a se estabelecer na nossa região, a construir um forte, construir o Forte Mariocai, porque Gurupá ela está situada numa região elevada de terra, né, em cima de uma ribanceira, e essa posição se tornava estratégica para a vigilância da região, para quem navegava pelo Rio Amazonas e pela proximidade de Gurupá na foz do Rio Amazonas. E aqui no arquipélago do Marajó, né? Para quem não sabe, também Gurupá tem a segunda maior ilha do arquipélago do Marajó, que é a Ilha Grande de Gurupá. Então, com a chegada dos holandeses, a construção desse forte, a coroa portuguesa descobriu e mandou também as suas tropas, e que chegaram na nossa região e tiveram confronto com os holandeses. Eles foram expulsos e no lugar do Forte Mariocai foi construído o Forte Santo Antônio de Gurupá, que está até hoje aqui na nossa cidade. Então esse é a origem, é o começo da cidade de Gurupá. E a partir disso é que começa, né, a chegada de outros povos que vão formar o povo gurupaense, que vão formar, né, a nossa gente. Porque a partir disso começa a chegar, através da diáspora africana, né, os primeiros negros vindo como escravos para a nossa região de Gurupá, né, para trabalhar na nossa região, na extração das matérias-primas que tem aqui na nossa terra. Então, com a chegada dos negros, eles também foram fugindo, foram se refugiando junto com os povos indígenas que restavam, né, pelas proximidades, e formando os quilombos, os refúgios, né? E surgiram tantas comunidades quilombolas que tem hoje na região do nosso município. E além também dos povos que vieram da África, vieram também, depois passando, né, os séculos, passando os anos, Gurupá teve a contribuição dos judeus que vieram e tiveram uma importância muito grande na relação econômica de Gurupá, na movimentação econômica e comercial do município de Gurupá, tanto que Gurupá tem hoje um cemitério judeu, tem as famílias que até hoje vivem em Gurupá e que são descendentes dos judeus. E também tem a grande contribuição dos nordestinos que vieram trabalhar no período do ciclo da borracha na nossa região. Gurupá que teve uma importância muito grande na extração do látex, na extração da borracha, é outra movimentação importante da cidade e que resultou em prédios históricos importantes como a própria prefeitura, que começou a sua construção no período do ciclo da borracha e que até hoje a nossa cidade, as nossas comunidades próximas de Gurupá têm as marcas nas seringueiras, como o meu próprio bisavô trabalhou como soldado da borracha. Então é outro ciclo econômico importante que Gurupá viveu ao longo de sua história. E da formação do nosso povo, né, surgiram tantas culturas, tantas tradições. Gurupá é uma cidade bem religiosa, né, predominantemente católica, e que tem como maior festividade a festividade do glorioso São Benedito de Gurupá, e que atrai muitos foliões, muitos romeiros, devotos de São Benedito. É uma festividade que começa no dia 9 de dezembro, termina no dia 28, e ao longo desses dias de festividade acontecem muitas missas, celebrações, muitos leilões de donativos, que é uma tradição da festividade, além, né, da procissão fluvial, que é chamada Meia-Lua, porque o barco com o santo e muitos outros barcos dos promesseiros ficam fazendo um círculo na frente da cidade de Gurupá, no Rio Amazonas. É a chamada Meia-Lua, que é a nossa procissão fluvial, além da grande procissão que acontece no dia de São Benedito de Gurupá, que é o dia 27 de dezembro, onde ele caminha pelas ruas. Então, é muito rico, muitas tradições, como a tradição da Irmandade do Glorioso São Benedito, que é formada por foliões, e que eles carregam toda uma herança de ancestralidade das pessoas dos quilombos, das comunidades tradicionais que começaram a cantar a folia para São Benedito,
que começaram a tocar o gambá que é o ritmo tradicional de Gurupá, que é um batuque, que é até um pouco parecido com um carimbó, e tem alguns instrumentos bem singulares também, e que é tocado para São Benedito, é tocado na Ramada, que é uma casa grande, onde se reúne os foliões para tocar o gambá para o povo dançar, que é dançado em círculo. E esses foliões ele tem uma importância muito grande para a festividade, porque eles acompanham o São Benedito em todos esses momentos importantes da festa. A gente ser formado por pessoas que são remanescentes de Quilombo e que porque eles começaram essa festividade, começaram essa tradição. Então carrega muitos valores, carrega muitos símbolos importantes essa festividade. Então, além disso, o Gurupá tem as tradições juninas também, porque Santo Antônio é o padroeiro da paróquia também, é o padroeiro da cidade também, ele é celebrado no dia 13 de junho. Gurupá também detém muitas festividades juninas. E tem muitas quadrilhas juninas que participam dos concursos todos os anos, são quadrilhas tradicionais, como a Flor da Juventude, Maçã do Amor, Explosão Junina, que são as três grandes quadrilhas da cidade. Tem também o surgimento de novas, como a Fuzuê Junino. Temos quadrilhas juninas nas comunidades, no interior, e que realizam sempre no primeiro final de semana de julho o Quadrifest, que é o Festival de Quadrilhas de Gurupá, onde elas vêm, realizam concurso, realizam suas apresentações, recebem outras quadrilhas de fora também para o concurso intermunicipal. Então é outra grande tradição que faz parte do cenário cultural de Gurupá. Infelizmente, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, algumas tradições foram se perdendo, alguns festivais importantes foram se perdendo em Gurupá. É um desejo muito grande meu de realizar um projeto para o retorno do Boi Bumbá em Gurupá. O Boi Bumbá, que era uma cultura, que era celebrado em Gurupá, que é a herança dos nordestinos que vieram no ciclo da borracha e trouxeram na bagagem a herança do Bumba Meu Boi, e que na nossa região se torna o Boi Bumbá. Então existia Boi Bumbá em Gurupá, ele era celebrado na cidade, no interior também. Então é o desejo meu que essa cultura retorne. Eu sou um apaixonado pela cultura do Boi Bumbá e ela existia na minha cidade, então futuramente eu pretendo resgatar essa tradição tão importante. E além disso, o Gurupá detém de muitos monumentos históricos, muitos prédios históricos, como a própria prefeitura de Gurupá, como a própria igreja matriz, como o nosso forte Santo Antônio, que hoje funciona um memorial, que tem exposição algumas peças históricas que contam um pouco da nossa história. E Gurupá tem muitas belezas naturais da nossa Amazônia, o pôr do sol único que dá de se ver da frente da cidade, do Forte de Santo Antônio, tantos igarapés, tantas comunidades com tantas histórias e festejos tradicionais também. Então, Gurupá é essa fonte de riqueza, de cultura que deve ser valorizada, que deve ser respeitada, que deve ser incentivada e promovida, porque faz parte da identidade do nosso povo, faz parte da nossa constituição como gurupaense. Então, sempre é importante valorizar a nossa cultura, a nossa biodiversidade também, a nossa natureza, que é essencial ser preservada, a nossa educação patrimonial de cuidar dos nossos patrimônios históricos também, da nossa história, de conhecer a história do nosso povo, de onde viemos, o que somos e principalmente o que queremos adiante para a nossa Gurupá, para as nossas comunidades e das nossas culturas também. Então é isso que eu gosto sempre de enfatizar e de contar, o orgulho que eu tenho de ser gurupaense e de ser desse lugar que tem tanta história, cultura e tradições. Maravilha, tu pode ter uma ideia bem melhor agora depois da tua exposição. E você atua com toadas, sambas, para se referir a carnaval, né? Folclore de forma ampla, quadrilhas, além de ser carnavalesco propriamente. Além de apresentador também, acredito que você está se referindo à parte das toadas, né? Eu queria que você nos situasse de tudo isso que você faz. Conte pra gente sobre esse trabalho que você desenvolve, sobre esses vários trabalhos.
Então, desde Gurupá, eu já me envolvia com diversas expressões culturais, né? Como eu já tinha citado anteriormente, com o teatro, com o bloco de carnaval, com um grupo de toada que tinha em Gurupá. Eu já participava e já gostava, então, desses muitos cenários. Só que eu fico em Gurupá até 2015, quando eu termino meu ensino médio, e em 2016 eu venho morar em Belém. E quando eu chego em Belém, eu me deparo com um novo universo cultural. É quando eu me deparo com novos grupos de toada, que eram grupos maiores, que realizavam espetáculos maiores, que tinham grandes artistas. E é quando eu vou ter o contato pela primeira vez com o desfile de escola de samba, que foi o desfile das escolas de samba nos 400 anos de Belém, 2016, que foi um grandioso carnaval. É quando eu vou ver um desfile de escola de samba de perto, lá na aldeia Cabana. Então eu me deparo com um novo cenário e eu fico encantado, eu fico apaixonado. Então eu procuro um grupo de toada para me fazer parte, né? Eu morava em Marituba na época e o único grupo de toada que tinha perto de mim era o Tribalcanaí, que ficava em Ananindeu, em Águas Brancas, que era do Adriano e da Elaine. Foram eles que me acolheram na toada em Belém. E eles me chamaram para fazer parte, mas eu queria dançar, eu queria aprender a dançar, eu queria fazer parte das coreografias, só que eu não conseguia e também não tinha disponibilidade de tempo para me dedicar aos ensaios, porque eu estava estudando para o vestibular, eu tinha que tentar entrar na universidade, então eu não conseguia. Só que eles não querendo me deixar de fora do grupo, querendo que eu participasse, me manter incluído no grupo, eles falaram, Walter, foi a Elaine que me deu a proposta. Um belo dia ela chegou, Walter, como tu não consegue então te dedicar aos ensaios para dançar, por que você não é apresentador do grupo? Por que você não apresenta o grupo? Tu sabe das histórias, tu sabe das lendas, tu sabe das toadas. Por que tu não apresenta o grupo? Tu te expressa bem. E eu nunca tinha imaginado ser apresentador, nunca imaginava ser apresentador, não tinha vontade, não tinha ideia de ser. Então foi a única forma que eu vi de fazer parte do grupo. E eu gostava de pesquisar muitas histórias que eram apresentadas no Festival de Parintins, que o Caprichoso apresentava. Eu era pessoa apaixonado pelo Boi Caprichoso e eu gostava muito de ler as lendas, as histórias, de saber as toadas. Então, foi que eu comecei a apresentar o grupo e foi dando certo. Então, eu fiquei sendo apresentador do Alcanaí. Só que então, em 2018, eu entro na UFPA, eu vou cursar serviço social e eu tenho que me distanciar, né, de vez do grupo para me dedicar aos estudos. E eu fico assim até 2021. Em 2021, no meio da pandemia, uma fase muito difícil que a gente estava passando, né? E eu particularmente foi bem complicado. Então é quando eu retorno, eu sou convidado novamente pelo Adriano e pela Elaine para voltar a apresentar, né, grupos de toada. E é quando eu volto ao grupo, é quando eu volto aos festivais e eu volto com mais intensidade, eu volto com mais vontade, porque estávamos passando por um momento difícil e foi na arte, na cultura, foi que eu ganhei forças para continuar. Foi no grupo de toada, foi vendo os festivais, foi nas toadas que eu fui nos desfiles das escolas de samba, assistindo eles, né? Que foi que eu fui ocupando a minha mente, estudando, foi que eu fui me mantendo vivo em meio a uma realidade tão complicada que a gente estava passando, que foi o período da pandemia. E no fim de 2021, para o meio do final de 2021, quando começou a vacinação, quando começou a ficar mais flexível, e as atividades foram retomando aos poucos, que foi retornando os festivais, é quando a Adriana e a Elaine me convidam para apresentar os grupos novamente e eu volto com mais intensidade, né? Eu me jogo de vez para fazer parte disso com mais vontade, que era o que eu não tinha vivido antes, agora eu estava me disponibilizando a viver mais. Então eu volto a apresentar de uma maneira diferente, eu me entrego, eu me jogo e vai dando certo, vou vencendo os festivais com os grupos. É quando o apresentador volta a se tornar item nos festivais de toada em Belém, que volta a contar ponto, volta a ser uma obrigatoriedade nos grupos. E é quando eu vou ganhando um destaque, um reconhecimento muito grande também nesse meio da toada, como apresentador, e fui recomeçando de uma maneira muito bacana.
E só que eu não satisfeito em ser apenas apresentador, eu começo a cuidar das minhas indumentárias também. Eu começo a confeccionar minhas próprias indumentárias, eu começo a preparar as indumentárias, a fazer o investimento para eu vir grandioso, porque eu acreditava que fazia parte do conjunto da obra e da valorização do apresentador também, que apesar de o apresentador ser uma peça muito importante no festival, porque ele conta a ideia, ele conta a narrativa, ele transmite a ideia do grupo, mas ele sempre foi muito desvalorizado, sempre ficar muito num canto ali, perto da caixa de som, com um papel narrando a história. Com uma bermuda, uma camisa do grupo, era isso que era sempre foi chamado narrador pelos grupos. Só que eu queria vir como apresentador mesmo, como apresentador dos festivais folclóricos, como os apresentadores do Festival de Parintins, do Festival de Juruti. Eu queria vir como eles. Então eu comecei a decorar toda a história, a aprender toda a história, a apresentar-se em papel. Então eu comecei a vir para o espetáculo, a interagir no meio do espetáculo, não ficar só num canto. Eu vinha para frente dos jurados, eu me metia no meio da cênica. Eu comecei a fazer as minhas próprias indumentárias, não satisfeito, eu comecei a fazer as minhas próprias indumentárias. E então eu colocava costeiro, fazia roupa grande para mim também. E eu comecei a me valorizar no item para poder ganhar um reconhecimento também nesse meio e valorizar o item apresentador que era tão desvalorizado. Foi um choque, uma nova pegada e foi dando certo. Eu ganhei muitos festivais. Foi quando os grupos também foram colocando apresentadores, investindo nos apresentadores, e hoje o apresentador ele é uma peça fundamental, né, nos grupos de toada. E eu tenho assim uma honra, né, um reconhecimento muito bom de ter começado a fazer diferente, a mudar um pouco essa trajetória, né? Claro, todo respeito e reconhecimento aos outros apresentadores e narradores que começaram essa trajetória, mas eu sou muito orgulhoso de ter também ter feito parte dessa história. Então, até quando eu chego no Encantos do Sol, no grupo de toada que eu estou até hoje, que era um grupo que eu já admirava muito, por ser um grupo que tem uma trajetória muito bacana, muito rica, muito vitoriosa, e que é um grupo que tem uma pegada artística muito legal, muito interessante. Eu me identifiquei muito com o grupo, fui convidado para fazer parte do Encantos do Sol, eu topei de primeira e lá fui muito valorizado e reconhecido. No Encanto do Sol, eles tinham todo um cuidado de como eu ia entrar em cena, o que eu ia usar, me incluíam nos espetáculos, então foi muito bacana e assim deu certo. Participei de muitos festivais pelo Encantos, fui campeão no meu item, fui campeão junto com um grupo, então foi uma relação muito boa que eu tenho com o Encanto do Sol. Eu sou muito grato por estar no Encanto do Sol. Até hoje, tendo essa trajetória como apresentador e também como figurinista, porque foi no Encanto do Sol que eu comecei também a ganhar espaço nos figurinos, a fazer indumentárias de rainha do folclore, de porta-estandarte, e no festival de rainhas do folclore do Guerreiros do Boi, que é um outro grupo de toadas que realiza esse festival, eu já fui campeão com o Encanto do Sol, confeccionando indumentários para uma rainha do folclore, para minha amiga querida, a Laís Cabral, e a gente venceu o Festival de Rainhas, eu venci como melhor estilista, e eu já venci também, esse foi em 2024 e 2025 eu fui bicampeão como melhor estilista do Festival do Guerreiros do Boi, mas por outro grupo. O Encanto do Sol não participou do festival e o Etnias da Dança, outro tradicional grupo de toada de Belém, me chamou para confeccionar a indumentária da rainha, e que especialmente era a filha da Elaine, que me acolheu nos grupos de toada de Belém. A filha dela ia disputar o festival, ela me chamou para fazer a indumentária dela e a gente ficou com o título de melhor figurino do festival e ficamos com o segundo lugar. Então foi um festival maravilhoso. E isso tem sido a minha trajetória no grupo de toada. E nas escolas de samba também, em 2021, assim como eu volto para o grupo de toada, eu volto para as escolas de samba. Aliás, eu começo nas escolas de samba porque elas estavam paradas, né? Porque não estava acontecendo um carnaval, elas estavam só realizando oficinas para não pararem suas atividades. Então elas começam a fazer oficinas de fantasias, de adereços,
é quando eu vou conhecer um barracão de escola de samba, é quando eu vou conhecer a estrutura de uma escola de samba, ver como é um chassi de um carro alegórico, ver como funciona a organização de uma escola de samba, a estrutura narrativa, o enredo, o samba enredo, ala por ala, carro por carro, a comissão de frente, o porta-estandarte, que é característico do desfile da Escola de Samba de Belém, o mestre-sala e porta-bandeira. Então eu começo nesse universo, eu começo confeccionando fantasias de ala, aí eu vou fazendo parte de algumas comissões de carnaval, fiz parte da Escola de Samba da Matinha, ajudei em pesquisas, passei pelo Guerreiros do Samba e do Amor, ajudando também, passei pelos Colibris, fazendo algumas fantasias, e até que em 2024, para o Carnaval de 2025, o Cláudio Takai me chama para ser um dos carnavalescos junto com ele, da Nova Mangueira, e a gente desenvolveu o enredo sobre o Festival de Porto de Mós, que já trabalhava em Porto de Mós, né, já tinha uns anos, e ele me chamou para desenvolver o enredo sobre o festival. Foi que a gente foi no grupo de acesso 2, na Nova Mangueira. Foi muito difícil, foi quando eu fui conhecer, né, a realidade dos grupos de acesso e das escolas de samba, mas realizamos um trabalho muito bacana. Ficamos em quarto lugar e foi um desfile de superação, mas foi muito bom e deu tudo certo. E assim eu vou seguindo a minha trajetória no carnaval também. Em 2025 eu consegui fazer também a fantasia do porte-estandarte do rancho, Não Posso Me Amofinar, que foi uma fantasia pro Leandrinho, ele que é o grande porte-estandarte do rancho, um grande porte-estandarte do Carnaval de Belém. E a gente desenvolveu um trabalho muito legal, foi muito bacana. E uma honra também ter feito uma fantasia para ele e para o rancho também, que é uma escola super tradicional de Belém. Então, em 2025 também eu fiz parte da comissão artística da quadrilha Flor da Juventude de Gurupá. Foi uma alegria muito grande poder fazer um trabalho em uma quadrilha em Gurupá. Fui convidado pela diretoria da Flor, pela Raina, para desenvolver a temática, a pesquisa, né, que eles queriam sobre as três princesas turcas, e essa relação com a crença, com o tambor de Mina, a história da grande viagem dela até a nossa região amazônica. Então um tema rico, diferente, uma proposta nova, inovadora, ousada que eles trouxeram para a quadra junina de Gurupá, e eu tive a honra de estar envolvido na pesquisa, na concepção da narrativa, e contribuir também nos adereços de alguns figurinos que foram para a quadra no concurso. Então foi muito legal. Ficamos com o segundo lugar, com o vice-campeonato, e além de ter sido campeão também no concurso de Souzel. No concurso de quadrilha de Souzel, a Flor da Juventude foi campeã lá. Então também 2025 foi bem cheio de trabalhos, de trajetórias nesse universo da quadrilha, da escola de samba, do grupo de toada, e tudo isso se conecta porque quando eu cheguei em Belém e me deparei com esses segmentos culturais, eu via as mesmas pessoas, porque muitas vezes a quadrilha e o grupo de toada são chamados pelas escolas de samba para fazerem suas comissões de frente, para fazerem suas alas coreografadas, e os artistas que fazem, os figurinos que fazem outros trabalhos, também fazem para a toada, para a quadrilha, para a escola de samba. Então esse fazer artístico, eles se encontram em vários segmentos. E outra coisa que eu acho muito forte, muito legal desses segmentos é que sempre eles estão falando de coisas da nossa terra. Assim como a quadrilha e a escola de samba, elas têm a liberdade a mais de abordar histórias mais universais, de saírem da nossa região, de abordarem outras coisas, outras temáticas, elas sempre voltam para as nossas raízes. Uma hora ou outra em seus espetáculos, elas sempre estão exaltando as nossas histórias, exaltando o que é nosso. Então eu acho isso fantástico, porque prova e mostra que a nossa região, o nosso lugar, tem sim histórias fantásticas, tem sim coisas ricas para serem abordadas, e tem também artistas primorosos. Eu sinto muito o Rodolfo Gomes, o Júnior Manzini, que foram grandes artistas que eu aprendi muita coisa com eles, que me deram oportunidade de trabalhar com eles.
e que eles eram grandes figurinistas, confeccionavam grandes fantasias para o carnaval, para os grupos de toada. E, e é isso, essa conexão que há entre esse povo que ama a cultura popular e ama a nossa terra e ama o nosso lugar. Por isso que sempre aborda as nossas histórias, as nossas narrativas, e eu carrego comigo também de sempre nos meus trabalhos, sempre abordar histórias que são nossas, contar personagens que são nossos, porque muitas das vezes não são valorizados. Pessoas tão importantes, artistas tão incríveis que viveram na nossa terra, como músicos, como escultores, como bailarinos, e não tem sua história valorizada. Então sempre nos meus projetos eu procuro valorizar quem é daqui, de contar as nossas lendas, as nossas histórias daqui. Os grupos de toada sempre estão inseridos nesse universo amazônico porque as toadas, elas contam as nossas histórias. Elas contam as lendas amazônicas, as lendas caboclas, elas contam a resistência, a história dos povos indígenas e dos povos africanos que vieram para cá. Elas contam as nossas festas, as nossas tradições, o cotidiano das comunidades tradicionais amazônicas. Então a toada está sempre inserida aqui. E ela sempre aborda de forma única as nossas histórias. Por isso que eu amo muito esse segmento. Mas as escolas de samba e as quadrilhas que podem viajar mais, elas também sempre estão abordando coisas da nossa terra. Então, e fortalece a nossa identidade cultural, fortalece o que temos de melhor em tudo, na musicalidade, na dança, no jeito de dançar, na forma de se vestir. Então, é e única do artista e da cultura amazônica. Muito bom, Walter. Desde já, parabéns por todo esse trabalho que você vem realizando, apesar de jovem, né, tem uma carreira bem interessante. Agora falando em 2026, que ainda está no começo, né, mas quais projetos você está desenvolvendo ou pretendendo para esse ano, para frente, para o futuro? 2026 está só começando. Esse ano eu não consegui assinar nenhuma escola de samba por indisponibilidade também de trabalho, porque além desse meu trabalho com cultura, com arte, eu sou assistente social e sou supervisor de projetos sociais, então eu não consegui conciliar meu trabalho. E então, mas eu já guardo muitos projetos para futuros carnavais que eu sei que vão surgir, mas eu estou fazendo fantasias para destaque, estou fazendo trabalhos para solo, para fantasias, né, para destaques. E então, mas já estou também com projetos em andamento para festivais folclóricos, para figurinos de toadas. E 2026 terão muitos festivais e terão muitos figurinos aí, muitas novidades. E sempre estou procurando aprender muito, seguindo essa minha trajetória com muito pé no chão, e respeito por aqueles que já estão aqui, e procurando sempre aprender mais para fazer algo novo, para também conquistar o meu espaço com talento, com humildade, e sempre entregando algo de novo, de melhor nos trabalhos que eu me disponibilizo a fazer. Eu tenho certeza que 2026 vai trazer muitas vitórias em muitos festivais e também muitos trabalhos para a gente entregar o nosso melhor, entregar muitos figurinos marcantes, muitas apresentações marcantes. E aguardem novidades, a gente segue aí acompanhando, e logo a gente pode voltar para contar aí as novidades e as ideias que foram acontecendo no longo de 2026. Muito bom. E agora suas considerações finais. Fique à vontade. E eu agradeço demais a oportunidade de contar um pouco da minha trajetória artística, de voltar ao passado, de relembrar toda essa trajetória do menino Walter lá em Gurupá, saindo de Gurupá, voltando para Gurupá, que isso que eu acho essencial também, de a gente sair, mas também voltar para nossa terra, de poder contribuir de volta. E eu tenho tantas ideias, tantos projetos para Gurupá, e eu tenho certeza que vou desenvolvê-los. E é maravilhoso que às vezes, diante da correria do dia a dia, os dias vão passando, os tempos vão passando, e a gente não consegue perceber o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente seguiu em frente. E que bom que a gente teve força para seguir, que bom que a gente também deu
deu ouvido, deu atenção a esse nosso lado artista, porque eu sei que todo mundo tem um sonho, todo mundo tem vontade de ser alguma outra coisa, mas a vida nos leva também a outros rumos que também são importantes, né? Como hoje eu sou assistente social e esse meu lado artista ficou ali guardado e agora ele veio e está fazendo parte da minha vida, estamos trabalhando juntos e que bom que eu dei a oportunidade para ele é, aparecer e viver junto comigo, porque ele está me levando para muitos e muitos lugares que eu nunca imaginei chegar, a conhecer tantos e tantos artistas incríveis que eu assistia e que hoje eu estou do lado deles trabalhando, que eram minhas inspirações e são as minhas inspirações, eu estou junto com eles trabalhando. Então, que bom que eu não desisti desse meu sonho também, que a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos, das nossas aspirações e apesar de um momento elas ficarem guardadas, a gente sempre resgatar elas e vamos seguir em frente, chegou a hora. É maravilhoso parar para pensar nisso tudo. Obrigado pela oportunidade, Ecos do Marajó. Obrigado, Luiz, por me dar a oportunidade de repensar isso tudo, relembrar isso tudo e de com isso ter a esperança que essa trajetória vai longe, vai muito além, vai conquistar muito mais espaços, muito mais lugares e encantar muito mais pessoas. Muito obrigado, muita luz, muito sucesso nos seus trabalhos, a todos que escutam, que acompanham o Ecos do Marajó. Valorizem os nossos artistas da nossa região, valorizem a nossa cultura popular, o nosso boi-bumbá, o nosso carimbó, o nosso lundu, a nossa toada, as nossas quadrilhas juninas, que são tantos artistas que precisam de apoio, de valorização e que os nossos espetáculos sejam cada vez mais valorizados porque nos trazem cultura, lazer, aprendizado. Cada espetáculo carrega uma aula de história, uma aula de sociologia, de antropologia, uma história de arte. Então, valorizamos o lugar de onde somos, de onde viemos e o que produzimos. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, te agradeço pela participação. A gente recebeu hoje Walter Van de Kock, artista de Gurupá, que compartilhou com a gente, aceitou gentilmente falar com nossos ouvintes, falar um pouco do seu trabalho e sobre Gurupá. Agradeço a você também que nos ouviu, que seguiu mais esse episódio, que sempre tem trazido sugestões de temas, de convidados. Muito obrigado. Fique à vontade para compartilhar, comentar e até o próximo. Tchau, tchau.